Opa, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Estamos aqui novamente reunidos em nome da educação brasileira para mais uma aula de linguagens. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Simval, sou professor de língua portuguesa de colégios e cursos espalhados pelo universo. E vez ou outra aparecemos por aqui para algumas conversas gramático-textuais, artísticas, literárias e tudo mais. Pois bem, a parte referente ao que nós vamos observar, vou aqui ver a página que está na sua maravilhosa apostila, tá logo no comecinho, na página 5. É por lá que nós vamos caminhar. Pela página 5, tudo bem? Tudo bem. Aí no topo está funções da linguagem, mas não é bem esse o assunto é outro, na verdade. O assunto diz respeito a lidar com textos que transmitem opiniões. Essa é a nossa intenção. É trabalhar com a competência 7, que é cobrada para a prova de linguagens do Enem. Competência 7. Para quem desconhece a competência 7, está aí logo no cabeçalho do seu material. Isso é cobrado, isso é avaliado e um bom número de questões da prova de linguagens abarca essa competência. Então vamos ver de que trata essa competência. Você pode acompanhar pelo seu material. A competência 7 para a prova de linguagens diz respeito a confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Essa é a competência 7, dividida em 4 habilidades. A habilidade 21, que trata sobre reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não verbais, utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Vamos primeiramente notar essa habilidade. Vamos trabalhar primeiramente com essa habilidade, depois notaremos as demais, tudo bem? Tudo bem. Acompanhe pelos slides e pelas justificativas que vamos apresentar. O nome que está aqui é interpretação, mas é um nome muito genérico, é um nome muito vago, entende? Algumas pessoas não sabem muito bem a diferença entre ler e interpretar. Interpretar não é só uma simples atividade de leitura. Leitura está muito mais próximo de decodificação do que de interpretação. Interpretação é algo mais exigente. Exige de você conhecimento de mundo. Exige de você bagagem de leitura. E exige de você também o reconhecimento de instrumentos da língua que são aplicados para os diferentes tipos de texto. Então vamos dar uma olhadinha no que vem, porque eu usei aqui uma expressão interessante. Tipos textuais. Se alguém perguntar a você por aí, quais são essas tipologias textuais, você guarde que quando nós tratamos sobre tipos textuais, estamos observando esses tipos. O tipo narrativo, o tipo descritivo, o tipo expositivo, o tipo argumentativo e o tipo injuntivo. Mas, professor, eu sei que existem diversas manifestações textuais. Como é que você me vem só com essas daí? Amigo, uma coisa é tipo textual. Outra coisa é gênero textual. Se eu perguntar a você, me diga aí, coração de estudante, um gênero textual que se abasteça de características que são narrativas. Vou aqui mencionar a você alguns. Espera aí, um conto. Um conto tem características narrativas. Uma crônica, dependendo de sua apresentação, tem características narrativas. Uma piada tem características narrativas.
Uma notícia tem características narrativas. Então, todos esses gêneros textuais, com as suas devidas características, se aproximam, porque todos eles, de uma forma ou de outra, se abastecem de características que são da tipologia narrativa. Então, se eu pensar em tipo e gênero, os gêneros são muito mais variados. Nós temos incontáveis gêneros textuais. Agora, as tipologias textuais são mais limitadas e possuem características que abrangem esses gêneros textuais. Compreendem isso ou não? Muito bem. Aqui no finalzinho tem tipo injuntivo. Você sabe o que é um tipo injuntivo? Está aí anotado, ó. É aquele tipo de texto que manifesta uma instrução. É um texto instrucional. Me dá um exemplo aí de um texto instrucional que você conhece. Me dá um exemplo. Uma receita, uma bula, né? Determinados momentos da bula do remédio, determinados momentos são instrucionais. Um manual de instruções, um regulamento, são textos de natureza injuntiva, porque são textos que revelam instruções. Tudo bem? Tudo bem. Texto narrativo baseia-se de forma muito precisa no enredamento de uma história, na contação de uma história. O texto que é descritivo baseia-se na apresentação de características suficientes para criar imagens e sensações que possam descrever o que é material ou imaterial. O texto que é expositivo baseia-se na informação. O texto que é argumentativo baseia-se em uma opinião, em um ponto de vista e na defesa desse ponto de vista. E o texto que é injuntivo baseia-se em instruções. Eu gostaria que você guardasse a palavrinha que vem agora, que está aí, ó. Intergenericidade. Já ouviu falar nisso? Não? Já sim. Intergenericidade. Sabe o que é intergenericidade? É quando um gênero textual ingressa em outro. É quando você está avaliando um texto e percebe que esse texto apresenta características que pertencem a gêneros textuais diferentes. Aqui na imagem temos uma comprovação disso. Nós temos aqui a imagem ou a reprodução de uma pintura bastante conhecida, da cidadã Tarsila do Amaral. Esse quadro ficou conhecido para a posteridade como Abaporu. Quem já viu esse quadro, levanta o braço. Todo mundo já viu. Abaporu. Sabe o que significa Abaporu em tupi? Significa aquele que come carne humana. O antropófago, o canibal. Ela pintou este quadro para presentear o seu afeto, Oswald de Andrade, quando Oswald de Andrade estava ainda pensando e elaborando e incentivando aquela história do modernismo de 22, da antropofagia cultural. E aí a Tarsila do Amaral pinta esse quadro para presentear Oswald de Andrade, em homenagem a essa ideia da antropofagia modernista. Mas aqui não é a pintura da Tarsila. Aqui você tem uma outra intenção que se apropria da pintura da Tarsila do Amaral. Porque você nota que esse índio da cabecinha e do pezão traz o pezão calçado, me desculpe a propaganda, mas traz o pezão calçado em sandálias havaianas. Então o que você tem aí, na verdade, é uma propaganda das sandálias havaianas. Mas essa propaganda se apropria da imagem da pintura de Tarsila do Amaral. Se você imaginar que pintura é um gênero comunicativo e propaganda, texto publicitário, é outro gênero, você tem um gênero
gerando interseção com outro. Você tem um gênero se misturando a outro. Você tem uma intergenericidade, características de gêneros textuais diferentes no mesmo texto, no mesmo objeto comunicativo. Vamos ver aqui. No ponto de vista do professor, em que tipos textuais a Bíblia, pelos seus números de livros, pode ser definida? A Bíblia deve ser, porque eu não posso dizer que é um gênero só, porque gênero não é assim só de livro, né? Às vezes nós temos um texto que é multigenérico, ou seja, no mesmo livro você tem textos que têm vários gêneros diferentes. É o caso da Bíblia, por exemplo, que você tem lá parábolas, você tem poemas, você tem provérbio, você tem textos narrativos, você tem de tudo enquanto ali. Portanto, eu diria que a Bíblia, para o meu amigo ou minha amiga que são religiosos, os que perguntaram, eu digo que a Bíblia é um texto de natureza, um texto de natureza multigenérica, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha para aprofundar um pouquinho mais essa questão da intergenericidade. Professor, lá no Enem, já caiu esse nome, intergenericidade? De 98, que foi a primeira edição do Enem, até o ano passado, eu nunca vi esse nome na prova do Enem, na área de linguagens, nunca vi. O que não impede de ter havido questões que lidam com isso, mesmo que não tenha o nome, intergenericidade. Agora, como não só de Enem vive o ser humano, vai que você busca uma outra prova, uma prova que gosta de usar termos mais técnicos, a prova da UES, por exemplo. Alguém aqui já deve ter visto, deve ter percebido a prova da UES, e a prova da UES gosta de termos mais técnicos, e na prova da UES já caiu isso aí, essa palavra, intergenericidade. Então guarde isso, no Enem a palavra não caiu, mas o que ela representa cai demais. E na UES cai não só o que ela representa, mas a palavra. Portanto, se aparecer intergenericidade, já sabe o que é, não se assuste, não saia correndo, não chame o Honda. Aí tem o que é? Características de gêneros textuais que são diferentes, aplicadas em um mesmo texto. Você já deve ter visto uma tirinha. Está lá lendo tirinha, hoje eu vou ler tirinha. E está lá vendo a tirinha, e nessa tirinha, a personagem da tirinha apresenta uma receita. Eu tenho um gênero, que é a tirinha, e dentro desse gênero, eu tenho outro gênero, que é a receita, já que a personagem ali está dando uma receita. Isso é intergenericidade. Você está lendo uma crônica, você vai ler ali uma crônica. Mas quando você está lendo a crônica, você descobre que essa crônica traz características que fazem o texto se assemelhar a uma carta. É uma crônica em forma de carta. Opa, eu tenho aí dois gêneros, crônica e carta, aglutinados no mesmo texto, intergenericidade. Daí, você tem um poema que faz uma narração, que conta uma história. Você tem uma crônica em formato de carta. Você tem uma tirinha que traz uma receita. Essa mistura de gêneros no mesmo texto é o que estamos chamando de intergenericidade. Olha só um exemplo mágico, numa tirinha fundamental. Você tem aí, ó, receita da hora, com o chefe deprê. Olha como ele é legal. Está cozinhando aí e ele diz: junte a distância com bastante insegurança. Pronto, já temos um prato de conflito para ser servido diariamente. Depressivo, pessimista, mas ilustra o que nós estamos falando. É uma tirinha que traz uma receita, embora não seja uma receita convencional, mas traz aí características que se aproximam do gênero receita. Eu tenho dois gêneros, portanto, o gênero tirinha e o gênero receita convergindo no mesmo texto. Portanto, intergenericidade. Tudo bem isso ou não? Notaram isso? Perceberam? Aqui é outra coisa, mas antes vamos aproveitar esse momento para resolver uma questãozinha para provar isso.
Vamos resolver uma questãozinha do seu material para provar isso, não sem antes ler aqui a felicidade. Olha só. Redação do Enem, é mesmo. E artigo de opinião. Olha aí. Artigo de opinião. Artigo de opinião, filho. Escreve direito. Podem ser tanto argumentativo como expositivo? Não. A redação do Enem e o artigo de opinião, como o próprio nome diz, não são textos expositivos, são textos argumentativos. Tome muito cuidado. O texto expositivo é um texto puramente informativo. O texto que é argumentativo é baseado num tripé. Que tripé é esse? Informação, opinião e argumentação. Tudo bem? Muito bem. Tudo bom, amiga? Tudo bom, viu? Quem vier agora deixar papelzinho, fala pelo menos tudo bom. Pois bem, eu gostaria que você pusesse na página... Calma que vou encontrar a página. Que você pusesse na página que o ser humano é um bicho muito incompleto, só tem 2 braços. Então, vamos... Tudo bom? Como é seu nome? Faz uma salva de palmas para a Silviane. Na página 10, por favor, na questão 4. Página 10, questão 4, por favor. Vamos ver aí se você desenvolve bem. É uma questão do próprio Enem. Vamos ver se você assim desenvolve. Aí você tem um soneto, que é uma composição poética dos mais conhecidos do poeta português Luís de Camões, uma das maiores expressões da literatura poética em língua portuguesa. Quem for procurar no Face já morreu faz tempo, viu? Mas você conhece, precisa nem ler. Fica com o olho na página só para fazer charme, né? Que você conhece de cor, que eu sei. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Como esse texto tem uma atualização, né? Porque parece uma coisa imortal. Essa é a diferença entre arte... A outra palavra, não sei se eu uso, que eu vou usar, mas eu vou usar porque é a única que está vindo na minha cabeça. É a diferença entre arte e lixo. Lixo é descartável. Arte é perene. É um rio que não seca. Esse poema é do século XVI. E você conhece. Estava no seu coração que parece que está uma coisa embrenhada no código genético humano. A gente já nasce sabendo esse poema. Parece assim, vem para a caixa você também. Mas vamos lá. Questão 4. O poema pode ser considerado um texto o quê? Argumentativo, narrativo, épico, de propaganda ou teatral? Aí você vê, essa questão é difícil. Essa questão não é difícil, mas causa estranhamento. Sabe o que causa estranhamento? Porque o povo pensa, peraí, isso aqui é um poema. Como pode ser argumentativo? Como pode ser narrativo? Como pode ser teatral? Como pode ser de propaganda se isso é um poema? Mas, meu amigo, não se assuste não. Porque você pode ter características de um gênero presentes em outro. Então eu posso ter um poema que tenha características narrativas, como eu posso ter um poema que tenha características argumentativas. Isso vai depender, claro, da intenção e vai depender da maneira como o texto se realiza. E eu gostaria de ouvir você nesta tarde fria. Gostaria de ouvir você neste momento único, gritando ao pé do ouvido de quem está ao seu lado agora, conversando que não para. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Filhinho, com um negócio meio assim, né? Um eco. Não sei se
se veio o que eu acho que eu ouvi, mas quando... Cadê? Se viesse alguém agora entregar bilhete, dava certo. Se eu perguntasse ao meu amigo aqui, não vou perguntar, filho, fica na sua aí que eu não vou perguntar, fica tranquilo. Mas se eu perguntasse a você, amigo, o que é o amor? Você ia me dar uma definição, não? De acordo com o quê? Com o que você pensa que é amor. Porque você não é dicionário. Não estou pedindo para você definir como se fosse um dicionário. Amor, substantivo masculino, abstrato. Não. Você vai apresentar a definição de acordo com a sua visão sobre o que é amor. Se eu pedisse para esse meu amigo aqui, ó, para esse meu amigo, define amor para mim. Ele vai dar a definição de acordo com o ponto de vista dele. Então, quando diz no poema, o amor é fogo que há de sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Isso aí, poeticamente, é um ponto de vista sobre o que é o amor. Então, isso é o amor na opinião do eu lírico. Compreende isso ou não? E se é uma definição de acordo com a opinião do eu lírico, entre as alternativas existe uma palavra que diz respeito a uma tipologia textual que lida diretamente com a apresentação de opinião. Que palavra é essa? Argumentativo. Então esse poema tem feições argumentativas, porque revela um ponto de vista sobre o amor e procura defender esse ponto de vista, provar que o amor é um fogo que arde sem se ver, apresentando uma série de justificativas para esse ponto de vista. A resposta dessa questão, meus queridos, está na alternativa A, que não pode ser de outra coisa senão amor. Quem está amando aí, não levanta o braço. O que define um poema épico? Sabe o que é um texto épico? Pode ser poema, pode ser prosa, mas um texto épico, vocês adoram textos épicos, adoram. O texto épico é aquele texto que tem uma feição heróica, que se baseia na figura de um herói representativo de uma época, representativo de um povo. Me diz aí o nome de um texto que você leu, de um livro que você encontrou, que tenha características assim. Você conhece livro assim? Já leu livro assim? Que é baseado na figura de um herói? Eu vou dizer aqui duas narrativas épicas bem conhecidas. A Ilíada e a Odisseia. Que são poemas clássicos, narrativos épicos, porque se baseiam na figura de um herói. Na Ilíada, o grande herói é Aquiles. Na Odisseia, o grande herói é Odisseu, também conhecido como Ulisses, né? Tudo bem, isso ou não? Vocês já leram vários textos assim, né? Você pega Senhor dos Anéis, me fala Senhor das Pulseiras. Senhor dos Anéis, que tem a imagem do herói ou dos heróis que representam um povo, a bravura, a coragem, que se tornam mitos, mas mito de verdade, acima de tudo. Tudo bem? E um texto para ser épico tem que ter essa feição heróica. Estou botando no chão, depois eu pego, viu? Pois bem, só mais um aqui para continuar. Mas com letra pequena não dá, eu não enxergo, estou sem óculos. Eu não uso óculos em público, combina com ele, não combina comigo. Ai, meu Deus. Qual é a diferença entre o personagem e a personagem? A palavra personagem, agora é a Wikipédia, tá? A palavra personagem possui uma duplicidade de gênero. Você pode dizer tanto o personagem como a personagem, independentemente de se aplicar a uma personagem que seja homem ou mulher. Você pode dizer, Iracema é um personagem de José de Alencar, como pode dizer, Bentinho é uma personagem de Machado de Assis. Não tem problema nenhum, não. Você pode usar os dois gêneros sem nenhum tipo de discriminação. Vamos passar adiante pelo seguinte. Amigos, vocês sabiam que todo texto, em maior ou menor grau,
manifesta um ponto de vista. Todo texto assim é. Todo texto assim é. E esse ponto de vista depende de uma série de fatores. Fatores que são não só textuais, mas fatores que são socioculturais. Não esqueça isso. Se você pegar, por exemplo, a visão sobre a temática feminina, o tema mulher. Hoje se tem uma visão sobre a mulher. Às vezes, uma visão meio arcaica, mas bem diferente e já bastante modernizada do que a visão, por exemplo, da década de 50, do século 20. Uma visão bem diferente da do século 19. Dependendo da época e das circunstâncias socioculturais, a visão sobre um determinado tema pode se modificar. E isso naturalmente incide na maneira como o texto é elaborado. Texto é uma construção social de sentido. É uma construção sociocultural de sentido. Então, para perceber o texto, percebamos também o contexto sociocultural. Um texto do século XIX, um texto europeu, é diferente de um texto sul-americano, porque tem raízes socioculturais diversas. Um texto do século XIX tem uma construção diferente do texto do século XX, porque tem um contexto sociocultural diverso. Olha essa propaganda que eu não sei se você está enxergando, mas é a propaganda de um Fusca. Essa propaganda é da década de 60. Veja que o Fusca está avariado. E embaixo vem assim, ó. Mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai dirigir. Esta é uma das razões para você possuir um Volkswagen. No contexto da década de 60, é um texto que condiz com uma realidade divulgada sociocultural da época. Mas hoje, um texto desses é considerado essencialmente machista, associando o fato de ser mulher ao fato de ser uma motorista ruim. Compreende isso ou não? Outro. Construção social do sentido e contexto sociocultural. Propaganda do videogame Atari, ali do início da década de 80. Segundo a propaganda, o Atari é o inimigo número 1 da família brasileira. Amigo, essa propaganda hoje ia ser motivo de processo. Porque o que é que se diz aí nas entrelinhas? Que jogando videogame, quem é da família esquece do outro. A família deixa de interagir, deixa de conversar. Porque o Atari prende muita atenção. Meu amigo, essa propaganda hoje ia ser motivo, no mínimo, de muita discussão em rede social, hein? Pois bem, olha outra. Essa é tudo. Olha só que coisa interessante. Tem uma propaganda no YouTube, depois você bota YouTube. Aí bota assim, ó, Coca-Cola, década de 50, propaganda. Você vai ver uma propaganda engraçadíssima, que é brasileira, em preto e branco ainda, passou na TV da época, que era uma mulher vestida de baiana, sei lá, meio Carmen Miranda, cantando Coca-Cola, Coca-Cola, aquela história. E no final, a mulher pega a Coca-Cola, bota aqui do lado e fala, Coca-Cola, isso faz um bem. A visão hoje é um tanto quanto diferenciada. Mas para esse momento de construção desse texto, era uma visão, no mínimo, validada socialmente, né? Olha o Papai Noel que tem essa cor vermelhinha por causa da Coca-Cola, que ele nasceu como garoto propaganda da Coca-Cola. E olha só ele falando, isto faz um bem, e os meninos aí pedindo Coca-Cola para poder arrotar. Essa é bem mais recente. É uma propaganda de uma cerveja, perto do carnaval. E essa propaganda é muito, muito complicada, porque é uma propaganda voltada para mulheres. E a propaganda diz isso, ó, esqueci o não em casa. Sugerindo que a mulher, depois de beber, não poderia mais dizer não para o que acontece no carnaval.
Isso foi de uma discussão imensa e uma propaganda extremamente recente. Gerou até uma campanha em redes sociais que dizia: esqueci o não e levei o nunca. Que é uma contrapartida extremamente válida. Porque essa propaganda ainda lida com a mulher como se fosse um simples objeto de uso do homem. Então veja que mesmo algo tão atual quanto essa propaganda, ainda traz um contexto sociocultural que é difícil de largar. Que é esse contexto sociocultural de uma visão mais masculinizada e por isso mesmo machista daquilo que se expõe na sociedade. É claro que tudo que se escolhe para um texto, tudo que se escolhe para um texto, manifesta uma opinião. Tudo que se escolhe. É por isso que eu digo que você tem que ter muito cuidado com o que você fala. Quando acontece alguma coisa, você já viu em filme, nunca aconteceu com você. Mas em filme, camarada está lá, advogado, diante do delegado, e aí o delegado fala: você tem direito a um advogado. Tudo que você disser pode ser usado contra você. A palavra é muito denunciativa. Você está entendendo? Você pode tentar esconder de todo jeito algo que você pensa, mas a palavra pega você na sordina. Ora, quantas vezes eu já não vi? Eu? Preconceito? Jamais, meu filho. Por exemplo, eu tenho meu vizinho. Isso um colega meu disse um dia desse. Meu vizinho é gente boa e é negro. Percebe como se pega pela palavra, se pega pela organização do texto, porque nós assim somos. Nós não somos racistas, somos hipócritas, e por isso mesmo racistas. Né? Quer ver a hipocrisia? Quer ver a prova? Vou argumentar. Quem acha, nesta reunião aqui de gente maravilhosa e cheirosa, quem acha que existe racismo neste país, levanta o braço. Quem estiver dormindo do lado, levanta o braço da pessoa que está dormindo. Todo mundo acha, abaixa o braço. Agora, me diga, quem aqui, neste lugar de gente decente, quem aqui é assumidamente racista? Levanta o braço. Olha só que coisa estranha. Nós vivemos num país que tem racismo, mas não tem racistas. Está entendendo como é que é? Ou seja, camarada, as nossas atitudes de qualquer tipo de preconceito, ou de qualquer tipo de visão, são diluídas em textos, naquilo que nós expressamos. Não existe texto imparcial. Deixe de ser besta com isso. Aí eu vou procurar um texto que seja imparcial, vai morrer e não acha. Não existe texto imparcial. Todo texto toma partido, em maior ou menor grau. Aqui tem a capa da revista Veja. Essa capa aconteceu durante as manifestações que ocorreram em julho de 2013. Lembram essas manifestações de 2013, as jornadas de 2013? Pois bem, e olha só como é que a Veja estampou essa notícia. Primeiro, é uma mulher. Ela começa assim, não é um homem. A capa fala sobre black blocs. Black, se eu aprendi direito em inglês, é preto. Só que ela está com o capuz vermelho. Vai associar a quê, chapa? Ao coração, a amor, a paixão? Não, né? Olha o que é que bota aí, ó. O bando dos caras tapadas. Por que não botaram o grupo? Por que não botaram a turma? Por que não botaram o pessoal? Por que houve essa escolha de palavra bando? Porque quem lê isso aí
imediatamente, ou talvez não tão imediatamente, mas mais cedo ou mais tarde, associa bando a uma palavra que vem da palavra bando, que é a palavra bandido. E caras tapadas, ativa teu conhecimento de mundo. Me diz aí o nome de um movimento que era chamado de uma forma semelhante na década de 90. Os caras pintadas, só que eles chamam de cara tapada. Como se fosse algo marginalizado mesmo. Como se fossem marginais. E ali embaixo, quem são os manifestantes do Black Bloc que saem às ruas para quebrar tudo? Meu amigo, você tem um ponto de vista favorável sobre o movimento? Claro que não. Existe imparcialidade aí? Claro que não, porque todo o texto é uma construção de visão sobre o mundo. E essa revista com essa capa lança uma visão sobre a situação daquela época. E não é uma visão otimista, certamente. Para provar que um mesmo assunto pode ser visto por meio de pontos de vista diferentes, vamos a mais uma questão do seu material. Muito bem, vamos achá-la. Viu? Vocês estão entendendo o que o titio está falando? Estão entendendo? Os pokémonzinhos que estão lá em cima, aglomerados, chocosos, estão percebendo? Os queridos, o pessoal que está lá fora comendo. Foi bem. Vou pegar aqui, vou dizer a página para você, tá? Que eu sou meio estrábico, mas vai dar certo. Espera aí que eu já estou encontrando. É porque é tanta coisa que nós ficamos assim, meio sem saber da vida. É a questão de número 4, mas agora é a questão 4 que está na página 8, tá? É a questão 4 que está na página 8, extraída de uma prova do Enem também. Tudo bem isso? Vamos ver aqui os recadinhos do coração. Ô filha, por que bota a letra tão pequenininha? Foi só porque eu disse, né? Porque não era para botar a letra pequena. Eu não estou enxergando, não tem. Ainda bota um azul anil aqui, que eu não faço ideia de onde que a pessoa tirou essa caneta, deve ser importada. Porque não dá para saber nem se tem alguma coisa escrita aqui. Características da crônica e do conto. Ai, meu filho, era uma alma todinha. O conto é ficcional. Ficcional. A crônica já não tem essa obrigatoriedade da ficção. A crônica é muito mais baseada, alicerçada em fatos. Baseada na realidade, baseada no instantâneo da realidade. Por isso que o nome é crônica, vem da raiz cronos, né? Crônica é uma espécie de captação do que está acontecendo naquele momento, no seu tempo. Vamos lá. Outra aqui. Só mais essa. Enquanto isso, vai resolvendo a questão, enfim, aplicando Pitágoras. Sival é o escambau. É Simval. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, como é seu nome? Eu não digo, eu soletro. Como é seu nome? S-I-N-V-A-L. Eu falo assim. Porque o povo bota Simão. Simão? Sivaldo? Onde é que você pode inventar esse dono? Já me chamava de Francival? Francival Escambau. Qualquer nome tá bom, minha filha. Me dê meu dinheiro. Vamos lá. Sobre a questão 4. O texto também possui características descritivas. Sim, mas a descrição vem como um apoio para a defesa de um ponto de vista. A argumentação caiu aqui, nunca mais eu pego. Tá? Leva mal não. A intergenericidade é o mesmo que hibridismo. Hibridismo é uma palavra... você pega para mim, caiu aqui, por favor? Obrigado, querido. Como é seu nome? Uma salva de palmas. Intergenericidade é melhor ter dessa forma. Intergenericidade. Chamar de hibridismo pode ser complicado, porque hibridismo pode ser associado a outras coisas também. Hibridismo pode ser uma formação de palavras, por exemplo, né? Então é melhor entender como intergenericidade. Vamos à questão, por favor. Vamos à questão. A questão exige a leitura atenta de 2 textos que vão tratar sobre o mesmo assunto, só que expressando pontos de vista diferentes, tá bom? Vamos ver. O texto 1. É praticamente impossível imaginarmos nossas vidas sem o plástico. Já imaginou tua vida sem plástico? Não estava nem sentado aí agora. Ele está presente em embalagens de alimentos, bebidas e remédios, além de eletrodomésticos, automóveis, etc.
Esse uso ocorre devido à sua atoxicidade. Você sabe o que é a toxicidade, né? Porque não é tóxico. E a inércia, isto é, quando em contato com outras substâncias, o plástico não as contamina. Ao contrário, protege o produto embalado. Outras duas grandes vantagens garantem o uso dos plásticos em larga escala. São leves, quase não alteram o peso do material embalado e são 100% recicláveis, fato que infelizmente não é aproveitado, visto que em todo o mundo a percentagem de plástico reciclado, quando comparada ao total produzido, ainda é irrelevante. Vamos ver o texto 2, no final você me diz qual é a diferença de ponto de vista. Texto 2. Sacolas plásticas são leves e voam ao vento. Por isso, elas entopem esgotos e bueiros, causando enchentes. São encontradas até no estômago de tartarugas marinhas, baleias, focas e golfinhos, mortos por sufocamento. Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os consumidores, mas têm um custo incalculável para o meio ambiente. O texto 1 e o texto 2 tratam basicamente sobre a mesma coisa, o uso do plástico. Só que o texto 1 avalia isso de uma maneira bastante positiva, enquanto o texto 2 avalia isso de uma maneira bastante negativa, com argumentos, claro, para justificar cada ponto de vista. Vamos à questão 4 propriamente. Na comparação dos textos, observa-se que, lá na prova do Enem, textos para serem comparados sempre acontecem em questões. Alternativa A. O texto 1 apresenta um alerta a respeito do efeito da reciclagem de materiais plásticos. O texto 2 justifica o uso desse material reciclado. Isso é verdadeiro ou falso? O texto 1 nem apresenta um alerta sobre plástico reciclado, muito pelo contrário, diz que o plástico é pouquissimamente reciclado, e o texto 2, de maneira alguma, expõe o uso do plástico reciclado, pois o texto 2, nas entrelinhas, sugere até o não uso desse material. Olha a alternativa B. O texto 1 tem como objetivo princípio. Eu gosto de prova de língua portuguesa, porque também é um teste para o nosso vocabulário. Toda vez que você encontrar uma palavra que você não conhece, quando você descobrir o uso dessa palavra, comece a usar. Está aí uma palavra bonita para você usar. Princípio. Princípio. Compreende? Como é, filho? Vamos ver. O texto 1 tem como objetivo princípio, que é o objetivo primeiro, principal, apresentar a versatilidade e as vantagens do uso do plástico na contemporaneidade. O texto 1 faz ou não faz isso? Mostra o quanto o plástico é importante e o quanto o plástico é utilizado nos mais variados setores. Isso é dito no texto 1. Vamos ver o que diz aí sobre o texto 2. O texto 2 objetiva alertar os consumidores sobre os problemas ambientais decorrentes de embalagens plásticas não recicladas. O texto 2 faz ou não faz isso? Faz, mostrando inclusive prejuízos ambientais que podem ser causados pelo descarte inadvertido do plástico. É ou não é? É, portanto a resposta caminha para a alternativa B. A alternativa B de... Bola, muito bem. Amigo, fique sempre atento a esse tipo de questão lá no Enem. Você tem textos diferentes, abordando o mesmo assunto, por meio de pontos de vista divergentes. E isso, claro, deve ser notado não só pelo o próprio texto, mas também pelo vocabulário, pelas formas ali apresentadas. Vamos continuar. Falhou. Vamos continuar. Agora sim. Só para descontrair,
Veja como é possível ter o mesmo tema com pontos de vista bem diferentes. Alguém pode chegar para você que está aí maquiada, feliz e saltitante, e alguém pode dizer ao pé do seu ouvidinho: você é linda, como diz aqui a canção de Caetano Veloso sobre a mulher. Vamos ouvir um pouquinho dela. Bom, eu acho que você viu que é uma visão sobre a mulher, com uma escolha poética de vocabulário, com uma escolha de texto bastante sensível, vendo a mulher como uma fonte não de pura sexualidade, mas uma fonte de inspiração poética. Mas, sob um outro ponto de vista, há quem chame a mulher, pasmem senhores e senhoras, de forma elogiosa, de cachorra. Olha só o que vem por aí. Eu vou te contar uma história, hein, irmão? Na hora que apareceu o negócio de cachorro aí, todo mundo se agitou, coreografia decorada. Gente que estava ali de cabeça para baixo se pôs de cabeça para cima. Teve um ali que estava filmando, que pelo amor de Deus. Bom, pois bem, foi o funk que eu encontrei mais atual. Do que eu conheço. Não desmereça em nada a cultura artística urbana. Eu acho maravilhosa, espetacular. Mas a gente tem algumas críticas sobre algumas coisas. São duas visões sobre o mesmo tema, a mulher, né? Só que uma numa visão mais poética, outra numa visão, eu diria, mais sexualizada, né? Mas, enfim, há quem gosta de ser chamado de linda, há quem gosta de ser chamado de cachorro. Depende do osso que se oferece. Agora vamos lá. Gabriel Wilder. Tem alguém com este nome aqui, ó? Seus amigos estão esperando você na entrada, tá? Na saída, na verdade, né? Que acho que não voltam mais, não. Professor, sobre as escolas literárias. Ou tendências literárias. Escolas literárias, tendências não, tendência é outra coisa. Sobre as escolas literárias, o que cai com frequência no Enem? O Enem gosta muito da modernidade, da contemporaneidade, né? Então, estatisticamente, o modernismo, as formas contemporâneas de literatura no Brasil, tapadas, é relativa à figura feminina. Ah, deve ser da capa lá, né? Não, eu acho que tapadas é porque estava com a cara tapada mesmo, né? Estava com a cara coberta. A função da linguagem predominante no gênero receita. Em geral, na receita, o gênero predominante, ou melhor, a função da linguagem predominante é a conativa ou apelativa, que é a função da linguagem que existe quando o texto se dirige diretamente ao receptor da mensagem. Vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos semânticos que são importantes para a compreensão da opinião e da forma como o texto se realiza. Primeiramente, a observação do que é conotativo e o que é denotativo. A observação de um sentido que é denotativo, literal, real, como o pessoal gosta de dizer, e o sentido conotativo, que é o sentido figurativo, é o sentido figurado. Aqui, o humor nessa tirinha é realizado por meio dessa ampliação de sentido, dessa polissemia. Olha só. Oi, Elga, cadê o Hagar? Ele está no trono. O que um plebeu como Hagar está fazendo no trono? A palavra trono aí, na verdade, não diz respeito a nada monárquico, é a privada mesmo. E é a partir da observação das possibilidades de sentido que existem na palavra trono, que o efeito de humor aí
acaba se construindo, compreende? A percepção do que é literal e do que não é literal, a percepção das ampliações de sentido, isso é fundamental para a interação com qualquer texto e para a percepção dos efeitos gerados pelo texto. Só quando são perguntas mesmo. Quando for recadinho assim de... eu estou apaixonado pela menina de cabelo vermelho que está na terceira fileira. Isso aí eu não leio, não. E para de procurar a menina de cabelo vermelho, que eu estou só dando um exemplo. Tá? Pois bem, a observação do literal e do não literal. Outra coisa. O significado que a palavra assume naquele contexto, com aquelas intenções. Tem esse exemplo, mas agora me veio um à cabeça, que às vezes as manchetes são muito expressivas, né? São chamativas e tal. E eu me lembro de uma revista que dizia assim: Coca-Cola compra Jesus. Bem grande. É óbvio que isso chama a atenção, dá vontade de ler. Quando vai ler, na verdade Jesus aí não é o que se espera, ou o que se poderia pensar. Jesus é o nome de um refrigerante. Alguém já viu esse refrigerante? Jesus, que parece assim, suco de chiclete. Já tomou isso? Não, é doce, que aquilo ali para verme é uma coisa maravilhosa, né? Entendeu? Você vai cultivar verme por 3 encarnações tomando um gole daquilo. Mas enfim, o objetivo da notícia, da manchete, era chamar a atenção para o fato de que a fábrica da Coca-Cola passaria a fabricar também esse refrigerante Jesus. Mas olha como a escolha das palavras foi muito chamativa. Entende isso? É como isso aqui, ó. Isso aqui, Fidel Castro estava vivo ainda, né? Você sabe que ele já morreu. Mas tá lá, ó. A queda de Fidel. Cara, o ser humano vê essa manchete, o que ele vai pensar? Fidel Castro. Entendeu? Comandante cubano. Já estava no poder há não sei quantas décadas. Aí de repente vem a queda de Fidel, todo mundo, vixe, o homem caiu, foi tirado do poder. Quando vai ver a notícia mesmo, o que aconteceu? Ele vinha caminhando, tropeçou e puf, caiu de verdade. Então veja que a escolha da palavra queda aí é providencial para chamar a atenção para a notícia. Agora, é claro que lida muito com um negócio chamado quebra de expectativa. Porque quando se põe a queda de Fidel, se gera uma expectativa. Quando vai ver, a expectativa é rompida, porque a queda aí não é a destituição do poder. A queda aí, na verdade, é um tombo mesmo, né? As pessoas vão muito pela palavra e achando que o sentido literal é esse, né? Eu me lembro que teve uma questão numa prova do Enem que falava de tombamento. Tombamento histórico. O que é tombamento? Preservação. Se uma estrutura, um prédio é tombado pelo patrimônio, ele está permanentemente preservado. Só que entre as alternativas tinha que tombamento seria a derrubada do prédio. E aí quando eu vi a questão no Enem, eu ri porque eu sou de rir. Eu peguei, eu vi a questão e fiz assim, porque eu digo, cara, isso é fácil demais. E eu esqueci. Depois de um tempo, eu fui ver, que eu gosto de ver as estatísticas, para saber os índices de acerto e erro de cada questão. Quando eu fui ver, pasmem, senhores, para essa questão, a alternativa mais marcada foi a que dizia que tombamento era derrubada. Veja como o ser humano desconhece certos contextos culturais. Ou então vai equivocadamente por uma raiz que não existe na palavra. Acho que tombamento é tombar, cair. Porque levou um tombo, então derrubou. Mas não é assim. A palavra tombamento
tem uma raiz antiga, que é a mesma raiz da palavra tumba. Tumba. Que diz respeito à preservação. Entendeu? Armazenamento do que é importante. Tumba. Alguém já jogou um videogame chamado Tomb Raider? Tomb. Tá aí, ó. Esse tomb é de tombamento. Porque diz respeito à busca por relíquias, né? Relíquia, importância histórica. E o Fidel caiu, mas tacou, foi o rabo no chão mesmo. Quando você estiver observando um texto, observe a linguagem escolhida. Se é uma linguagem formal, se é uma linguagem informal. Se é uma linguagem histórica, se é uma linguagem mais atual. Se é uma linguagem mais urbana, se é uma linguagem mais regional. E se é regional, é uma linguagem característica de qual região? É preciso perceber isso. Isso é muito importante. Percebendo esses níveis de linguagem, percebendo esses registros e notando como isso flui no texto. Aqui tem uma canção popular do folclore mineiro. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água que até a vista se atrapalha. E isso é de uma expressividade maravilhosa, porque a linguagem empregada reproduz muito bem uma forma de ver o regionalismo. Se é assim a linguagem aplicada, é porque o regionalismo aí está sendo valorizado e não criticado ou visto de uma forma preconceituosa. Acima de tudo, queridos, aprendamos a lidar com as atividades não verbais. Você vai ser convidado certamente nas provas que chegam a observar textos que são de natureza não verbal. E perceber qual é o ponto de vista que se extrai desses textos. Aqui, ó, não sei se você está vendo pela claridade, espero que assim esteja. Você tem aqui um pedaço de floresta. Você está vendo ou não? Tá não? Está muito claro? É um pedaço de floresta. Só que esse pedaço de floresta está em forma de pulmões. Está vendo? Em forma de pulmões. Só que bem aqui embaixo, ó, do pulmão esquerdo, está faltando um pedaço do pulmão. Aí eu pergunto a vocês agora, meus queridos, que são atentos como se fossem raposas recém-paridas em um bosque incendiado. Me diga, meu querido, qual é o tema? Qual é o tema sugerido? Se isso fosse um texto escrito, qual seria o tema? Natureza, ecologia, especificamente um alerta para a preservação da natureza. Agora me diga, a natureza aqui, por essa imagem, é vista de um ponto de vista positivo ou de um ponto de vista mais pessimista? Pessimista, porque tem um pulmão que está faltando um pedaço. Então, ao mesmo tempo em que se observa pela imagem que a natureza é importante para o ser humano, pois é o pulmão da vida, você tem também a crítica de que a natureza está sendo corrompida, pois um pedaço desse pulmão está indo embora. Então, imediatamente você associa a natureza também à condição humana de vida, porque são pulmões humanos. Veja como se extrai informação de uma coisa dessas. Não é verdade? É verdade sim. Mais imagens para você. Olha essa. Açúcar. O que é que tem de especial aí que você está vendo? É uma saca de açúcar, né? Mas a saca de açúcar está parecendo com o quê? Com a barriga. Isso sugere o quê? Que açúcar em excesso engorda. E obesidade leva a doença. E doença, se não tratada, leva a coisa pior. Então veja que alerta interessante. E aqui embaixo ainda vem um textinho, diz assim, ó, mude sua embalagem. Olha como é expressivo. Isso o Enem convida você a perceber. Olha essa aqui, ó. SOS Mata Atlântica. Estão tirando o verde da nossa terra. E é com base nessa figura
que eu gostaria que você, por favor, voltasse uma questãozinha aí para a gente resolver. Temos mais uma questão. É a questão de número 3, que está na página 8. Dá uma olhada na questão de número 3, que está na página 8. Número 3, que está na página 8. Encontraram? Enquanto isso, eu rebolei. A gente tem que ter cuidado com esses regionalismos, né? De rebolar no mato, né? Tem gente que não sabe o que é isso. Mas eu rebolei, mas vou ler. A palavra precípua não é considerada... Considerado o quê, meu Deus do céu? O que é isso aqui? Verbosidade? A palavra precípua é uma verbosidade? Eu acho que a palavra verbosidade é que é uma verbosidade. Entendeu? Então, desde ser assim, e seja feliz usando não só a palavra precípua, como a palavra verbosidade. Verbosidade devia botar pelo menos entre aspas, tá? Para não ficar uma coisa tão verborrágica. A questão 3 é baseada nessa imagem. Nessa imagem. Era para estar aqui. Mas eu botei aí para você ver. Depois de chegar em casa, você pega uma gotinha d'água, pinga aqui que a imagem aparece. É o Magic Paper, a nossa solução para os problemas da gráfica. Vamos, questão 3, está aí a imagem. Tá? Essa imagem que você está vendo. A figura é uma adaptação da bandeira nacional. Tá aí, você está vendo claramente. O uso dessa imagem no anúncio tem como principal objetivo fazer o quê? A. Questão do próprio Enem. A. Mostrar à população que a Mata Atlântica é mais importante para o país do que a ordem e o progresso. Isso é completamente falso. Não é o fato de ter SOS Mata Atlântica no lugar da inscrição ordem e progresso, não está dizendo que uma coisa é mais importante que a outra. A intenção é chamar a atenção para um problema específico e não mostrar que uma coisa é superior à outra. B. Criticar a estética da bandeira nacional, que não reflete com exatidão a essência do país que representa. É óbvio que aí a intenção não é mostrar que a bandeira nacional é feia ou bonita, né? C. Informar a população sobre a alteração que a bandeira oficial do país sofrerá. Tem muitas reformas que vão ser aprovadas por aí, mas ainda não tem a reforma da bandeira nacional. Então, eu acredito que não seja essa a resposta, pois a intenção não é mostrar que a bandeira vai se alterar. D. Alertar a população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem. O verde simboliza as matas, o SOS Mata Atlântica aponta para isso. Portanto, uma resposta viável. É incentivar as campanhas ambientalistas e ecológicas em defesa da Amazônia. Estaria correto se não fosse a palavra Amazônia, porque a defesa não é da Amazônia, a defesa é da Mata Atlântica. Portanto, a resposta está na alternativa D, na alternativa D, de defesa do meio ambiente. O que porra é essa? O que, né? Não tem R no final. Que botou assim, o quer significa, o que significa? Hã? O quer significar. O que quer significar a palavra legado? Você tem o seu legado? Você tem o seu legado? Legado é aquilo que fica, é aquilo que permanece para gerações futuras. O seu legado para as suas gerações futuras vai ser tudo aquilo que você vai conquistar com a sua aprovação na universidade. Quando você estiver lá, você vai começar a construir de fato o legado para as suas gerações e para o mundo. Muito bem. Essa pessoa deve ter ouvido a palavra legado em algum lugar. Vamos à próxima aí. Olha, tem outra imagem, que é do cigarro e alguém. Você vê que a imagem da cinza parece uma pessoa tentando sair, né? Uma pessoa tentando escapar. A imagem fala bastante, né? Pelos malefícios que o cigarro causa.
tá? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Agora, vamos ver aspectos de argumentação. Queridos, a competência 7, que é o que nós estamos avaliando, lida basicamente com aspectos de argumentação e o reconhecimento disso em textos variados, tá bom? O meu objetivo aqui não é, nunca foi e não vai ser, transformar este momento numa aula de redação, porque não é essa a intenção. Mas você vai ver que daqui dá para extrair muita coisa que você pode usar na sua redação. Afinal de contas, nós vamos aqui mostrar maneiras como a argumentação pode ser apresentada no texto. Entendeu? E para qualquer redação, quanto mais variado é o processo argumentativo, mais você tem ali uma boa defesa de ponto de vista. Bom, como lidar com os elementos argumentativos? Primeiro, é possível ter argumentação por meio de descrição, utilizando o que está aí, a descrição de uma cena para justificar um determinado ponto de vista. Então, cuidado, se tiver numa alternativa, se está avaliando o texto, se tiver numa alternativa que aquele texto que é argumentativo está defendendo um ponto de vista por meio de descrição, isso é completamente possível, não está invalidado não. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. O som invade a cidade. Você vê que tem até uma cara narrativa. O som invade a cidade. Buzinas estridentes atordoam os passantes. Edifícios altíssimos cobrem os céus cinzentos da metrópole. Uma fumaça densa e ameaçadora empresta a São Paulo o aspecto de fotografias antigas sombreadas pela cor do tempo. É a paisagem tristonha da poluição. Você vê que se descreve toda uma cena com tudo aquilo que pode mostrar ao leitor os efeitos da poluição para chegar a um ponto de vista. Que ponto de vista é esse? São Paulo é uma cidade poluída. Compreende isso ou não? E a exposição desse ponto de vista se dá pelo mecanismo narrativo descritivo. Pode-se narrar para defender um ponto de vista. Frases nominais. Você quer começar assim a sua redação do Enem? Começa, mas leva para o laboratório antes. Olha só. Que são frases nominais? São expressões que não contêm verbo. Então olha só. Baixos salários, médicos descontentes, enfermagem pouco qualificada, falta de... Parece assim a apresentação do Globo Repórter, né? Baixos salários, médicos descontentes, enfermagem pouco qualificada, falta de medicamentos, desvio de verbas, hospitais insuficientes e mal aparelhados, atendimento precário. Esse é o retrato da saúde pública brasileira. Mais tarde no Globo Repórter. Que parece, mas não é. Você tem ali expressões nominais, pequenas frases nominais, que acabam sequenciadas para no final apresentar o ponto de vista que é, claro, reforçado por essas frases nominais, né? Você vê que são frases nominais que aos poucos vão demonstrando a precarização da saúde pública brasileira, para no final mostrar esse ponto de vista, compreende? Isso também é uma forma de desenvolvimento argumentativo, uma forma de embasamento de ponto de vista. Nós podemos ter também um resgate histórico. Todo mundo aqui faz isso quando faz redação. Na sua redação, você tem que mostrar que você tem conhecimento de mundo. É um negócio que o pessoal chama carinhosamente de repertório sociocultural. Você tem ou não repertório sociocultural? Claro que tem. Todo mundo tem. Mas, professor, repertório sociocultural é só por meio de citação? Claro que não. Eu mesmo tive um aluno que foi difícil de tirar da cabecinha mundana dele, porque era um Pokémon selvagem. Difícil de tirar da cabecinha mundana dele,
Toda vez que ele fazia uma redação, botava sempre a mesma citação. Podia ser o tema que fosse. Se o tema fosse preconceito racial, se o tema fosse sustentabilidade, se o tema fosse, sei lá, mobilidade urbana, se o tema fosse seca, ele botava sempre a mesma citação. O homem é lobo do homem. Eu digo, meu amigo, para com isso. Não faz isso não, que não vai pensando que uma citação serve para qualquer coisa. Que às vezes me dá vontade até de passar para ele uma redação sobre o comportamento dos lobos, para ver se ele fazia uma coisa diferente, se ele botava pelo menos o lobo é homem do lobo, fazer pelo menos uma adaptação. Porque sempre a mesma citação. Decorar a citação não leva a nada. Repertório sociocultural é uma coisa mais ampla. E você adquire muito com as suas aulas de história. Quando você começa a entender o porquê histórico das coisas. Você começa a resgatar o passado para compreender por que o presente funciona do jeito que funciona. E fazer resgates históricos também é um processo argumentativo. Referências históricas. Dá uma olhada. As primeiras manifestações de comunicação humana, nas eras mais primitivas, foram traduzidas por sons que expressavam sentimentos de dor, alegria ou espanto. Mais tarde, as pinturas rupestres surgiram como primeiros vestígios da tentativa de preservação de uma era. Fala-se da comunicação nos tempos mais antigos e primórdios. Nós temos também uma referência à pintura rupestre. E essas menções históricas são também procedimentos de argumentação. Já vimos alguns procedimentos argumentativos interessantes aqui. E é claro que tem mais, como a citação. Aliás, você faz citação no seu texto? Você elabora a redação? Quem elabora a redação e levanta o braço? Pronto. Você... O que é isso aqui, meu Deus? Obrigada por me fazer gostar de português. Isso não é nada, né? Difícil seria se eu fizesse você gostar de matemática. Muito bem. Não é uma façanha tão grande. Professor, qual é o sentido da vida? É não ficar gastando tanto papel. Queridos, acima de tudo, você que elabora a redação, elabora ou não elabora? Elabora sim. Você costuma fazer citações na sua redação? Costuma? Costuma. Como que você faz essas citações? Bota sempre a mesma citação? O homem é lobo do homem? Qual é a citação? Hã? Do Nelson Mandela, qual é a citação? A educação é o quê? A educação é a alma do mundo. A arma do mundo, cacete. Foi o Cebolinha que falou. A educação é a arma do mundo. Segundo meu amigo, quem disse isso foi Nelson Mandela. Mas enfim, citação é interessante. Mas quer uma dica? Não faz citação assim não, ó. De acordo com Aristóteles, aspas. Amigo, se você puser 2 pontos e aspas, você está assumindo uma responsabilidade muito grande. Você está assumindo a responsabilidade de apresentar o texto ali exatamente como está no original. Se você esquecer uma vírgula, já não é o mesmo texto. Então, em vez de citar diretamente, faça suas citações, mas faça de maneira indireta. Indireta. Meu amigo, na redação dele, podia fazer assim, né? A educação é o grande instrumento de mudança, quase que como uma arma fundamental para modificar o comportamento humano. Ponto. Com esse pensamento, vírgula, o ativista Nelson Mandela lança luzes sobre o problema avaliado. Blá, 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 blá. Ou seja, você faz uma citação indireta. Tem um nomezinho lindo para isso. Chama-se paráfrase. Quem sabe o que é O que é parafrasear? Parafrasear é dizer a mesma coisa que o outro disse, só que com outras palavras. Bem melhor assim. E citação é um instrumento muito interessante, principalmente se for paráfrase, para jogar numa redação.
e para também ser um procedimento argumentativo. Olha só, o teórico Joaquim Nabuco, em sua comiseração, em sua vontade, pelo escravo brasileiro, disse que este só tem a própria morte. O movimento brasileiro anti-escravista, quando já fortalecido, deixou bem clara essa pungente acusação. Uma citação sempre é interessante. Verificar, perceber as motivações das citações. Passando adiante, pois o tempo muge. Perguntas retóricas. Quem que já fez pergunta em redação aí? Quem já fez pergunta? Cuidado para não transformar num questionário, numa arguição. Tem gente que começa com pergunta, no meio bota pergunta e para finalizar de forma original, pergunta de novo. E outra, não é uma pergunta como que horas são. Nessa pergunta já está embutida a sua opinião. Embutida a sua opinião. Você faz uma pergunta como: até quando a sociedade deverá conviver com casos tão extremistas de violência contra a mulher? Pum. Uma pergunta. Só que nessa pergunta já está a tua opinião. Tua opinião de que a sociedade é passiva diante desses casos. Até quando se vai conviver com isso? Compreende? E perguntas retóricas são interessantíssimas para você verificar procedimentos argumentativos. Olha só, os pensadores do século XIX propuseram nos termos da época as questões que, apesar de toda a posterior realidade, continuam a intrigar os críticos sociais. Olha as perguntas. Como funciona a mente de um político? Quais são os fatores imponderáveis, que não dão para medir, que o levam a agir desta ou daquela maneira? É uma pergunta até hoje intransponível, Mas perguntas no texto argumentativo são sempre viáveis, desde que com moderação. Fica bem atento, porque assim, o que a gente está vendo aqui, que fique bem claro, isso aqui é aula de redação? Não. Estou mostrando para você como você lidar com textos argumentativos. Tudo bem? O que eu vou mostrar agora acontece em muitos textos argumentativos, mas eu não aconselho na sua redação não, tá bom? Sua redação tem que ser mais objetiva. Mas é possível ter linguagem figurada, presente em textos de natureza argumentativa que você encontra por aí. Olha só, os meios de comunicação, com a sua velocidade estonteante de informação, fazem de cada homem um condômino do mundo. Como se o mundo fosse um condomínio e cada homem fosse um morador desse condomínio. De repente, todos ficaram sabendo quase tudo, sem tempo para digerir 90% das informações que recebem. É uma ilha cercada de comunicação por todos os lados. Fique atento quando encontrar isso num texto argumentativo, pois é um texto argumentativo que se utiliza de um procedimento que não é tão comum em dissertação, que não é tão comum em argumentação, que é o uso da linguagem figurada, o uso de metáforas. Olha só a metáfora que está aí. O homem é uma ilha cercada de informação por todos os lados. Muito bem. Caminhando, ideias contrastantes. É possível ter isso. Por exemplo, jogar um tema polêmico. Não precisa também espernear. Um tema polêmico e pronto. Pena de morte. Pena de morte. Você é a favor ou você é contra? Aí vai que... Aliás, filhinho, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não importa se você é a favor ou é contra, sabia disso? O importante é você escrever um bom texto. Então, toda vez que pegar a droga de um tema assim, que possibilita essas abordagens tão extremas, ser contrário, ser favorável, elabore 2 redações. Uma sendo contrário e outra sendo favorável. Porque às vezes, mesmo você sendo contrário, fica até mais fácil ser favorável. Então faça como qualquer bom ser humano. Minta para se dar bem na redação. Tá? Que ali não tem nenhum critério de avaliação que vai medir se você está falando a verdade ou não, Mas tudo bem. Imagina que eu seja contrário à pena de morte. Como realmente sou. Contrário à pena de morte. Aí eu vou botar no meu texto assim, ó, eu,
Vou botar assim, ó, só para frescar. Vou botar assim, ó. A pena de morte poderia resolver ou atenuar a violência em território brasileiro. Ponto. Mas se abestado não é contrário, como é que ele bota uma coisa dessas? Calma que eu não terminei. Em contrapartida, vírgula, a justiça brasileira, por diversas provas históricas apresentadas, mostra desde tempos imemoriais que sempre há o privilégio da classe dominante sobre a classe dominada. Ou seja, pobres vão para a cadeia. E estes, na maioria das vezes, é que estarão sujeitos à pena de morte. Comecei parecendo que era a favor, depois vim e desconstruí. Isso é apresentar ideias que são contrastantes. O nome disso é contra-argumentação. Você começa dizendo uma coisa e depois desconstrói isso. É difícil de fazer? É não. É só treinar. Só treinar. É difícil subir o Everest? É, mas quem treina sobe. Entendeu? Pois bem. Aqui tem um exemplo. Enquanto muitos políticos brasileiros praticam a corrupção, ao desviarem altíssimas somas, cerca de 30% da população sobrevive com menos de um salário mínimo. Estabelecer esses contrastes, essas contrariedades. Fazer isso é muito legal. E perceber isso é importante na argumentação. Comparações, comparar épocas, comportamentos, setores sociais, regiões. O Brasil tem maior inflação, maior taxa de juros, maior desemprego e menor crescimento do PIB no segundo trimestre de 2014 em relação a 2013. Por enquanto, o Brasil ainda ganha no índice PIB per capita, o que não deve durar muito tempo, visto que durante os últimos 10 anos, o PIB do Azerbaijão cresceu 182%, enquanto o brasileiro cresceu 25%. Nós estamos perdendo para o Azerbaijão, mas ninguém liga porque não é no futebol. Tá ou não está comparando? Comparar é um procedimento argumentativo. Comparar seja o que for. Análise de dados, citação de dados, como aí temos, dados percentuais, porcentagens, números que possam constatar alguma coisa, mas não é só citar o número, é perceber como esses números são analisados. Análise de dados, sempre interessante. E citação de autoridade. Ei, filhinho, vai que você tem uma opinião sobre qualquer coisa, uma opinião sobre mobilidade urbana, e você acredita que um dos principais problemas de mobilidade urbana é a falta de acessibilidade. O que é falta de acessibilidade? São as ruas, as calçadas, os equipamentos públicos e privados que não dão acesso a pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência. Aí você bota isso num texto. Mas aí depois você bota assim, ó. De acordo com Andrei Pavorov, pós-doutor pela Universidade de Harvard, especialista em mobilidade urbana, os grandes centros não estão preocupados com a acessibilidade. Preocupam-se muito mais com a economia e desperdiçam grandes oportunidades humanas. Meu amigo, tu está citando um pós-doutor pela Universidade de Harvard e o cara está confirmando o que você disse. Para derrubar esse argumento, chapa, só se for outro pós-doutor. Porque o cara é PhD. Tu sabe o que é PhD? PhDeus. Acima dele só o teto. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é argumento de autoridade. É você citar um especialista no assunto para poder embasar a sua opinião. E para fechar aqui os nossos conhecimentos,
Quero convidar você à página 8 e ver a primeira questão. Veja a primeira questão. Se você responder logo e com propriedade, sairei daqui suadinho, porém sairei felizinho. Vamos ver aqui o nosso último momento do sorteio. Ai, meu Deus. O senhor apresentou exemplo de frase nominal. Para poder apresentar um problema no final. Isso também pode ser usado na redação? Pode, né? Talvez não com tantos exageros como tinha, que aí tinha muita frase nominal, mas pode sim, é uma possibilidade, é um instrumento viável, pode usar na redação. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Questão 1, encontraram? Cientistas da Grã-Bretanha anunciaram ter identificado o primeiro gene humano relacionado com o desenvolvimento da linguagem, o FOXP2. A descoberta pode ajudar os pesquisadores a compreender os misteriosos mecanismos do discurso, que é uma característica exclusiva dos seres humanos. O gene pode indicar por que e como as pessoas aprendem a se comunicar e a se expressar, e por que algumas crianças têm disfunções nessa área. Segundo o professor Anthony Monaco, do Centro Wellcome Trust de Genética Humana de Oxford, além de ajudar a diagnosticar desordens de discurso, o estudo do gene vai possibilitar a descoberta de outros genes com imperfeições. Dessa forma, o prosseguimento das investigações pode levar a descobrir também esses genes associados, e assim abrir uma possibilidade de curar todos os males relacionados à linguagem. Questão: para convencer o leitor da veracidade das informações, que são informações verdadeiras, o autor recorre a qual estratégia argumentativa? A. Citar a autoridade especialista no assunto. B. Destacar os cientistas da Grã-Bretanha. C. Apresentar citações de diferentes fontes de divulgação. D. Detalhar os procedimentos efetuados durante a pesquisa. E. Elencar as possíveis consequências positivas que a descoberta vai trazer. Qual é a estratégia empregada para dar veracidade às informações apresentadas? Qual é? Você nota que no meio do texto houve a citação das palavras de um especialista, e a citação das palavras de um especialista nós chamamos de argumento de autoridade. E é esse argumento de autoridade que faz o leitor dar credibilidade a essas informações, já que são informações confirmadas por um especialista no assunto. A resposta aí está na alternativa A. Na alternativa A, meus queridos, que não pode ser de outra coisa a não ser de até a próxima. Tudo de bom. Tchau, obrigado pela atenção dispensada. Vocês são show. Tchau e tudo mais. Cuidado com os carros.